Gravar. Então, gente, aqui, bioexercícios, né, que a gente vai iniciar a aula de hoje, a correção desses exercícios que eu já passei há muito tempo, né? Então, eu passei para vocês exercícios de citologia e bioquímica. Então, olha só, temos isso aqui para corrigir, né? Vai até o número 15. Vai até o número 15, isso. Aí depois vem de ecologia. Acho que vai até o 15 também. E também tem de meio ambiente, acho que vai até o 7 ou 8. Até o 7. E algumas questões do Enem mais aleatórias, né? Tem bastante. Então, eu acho que eu vou ter que dividir isso aqui em dois, né? Em um outro momento, eu vou ter que dedicar um dia para corrigir logo essas questões. Talvez em outubro, né, dê para corrigir. Mas vamos ver aqui. Vamos lá para a nossa primeira questão. Eu acredito que vocês tenham esse documento, né? Se não tiver, se alguém não tiver, depois fala comigo, que aí eu passo, tá? E aqui. Número 1, tá? Os códons AGA, CUG e ACU do RNA mensageiro codificam, respectivamente, os aminoácidos arginina, leucina e treonina. A sequência desses aminoácidos na proteína corresponde ao segmento do DNA que apresenta a sequência de nucleotídeos GAC, TGA, TCT. Será, respectivamente. Isso aqui, gente, é uma questão que envolve síntese de proteínas, RNA, DNA. Né? E como a gente já deu essa aula de ácidos nucleicos há um tempo, né? Ácidos nucleicos é o quê? São moléculas de DNA e RNA. Nessas moléculas, essas moléculas, né, são formadas por nucleotídeos. São formadas por nucleotídeos de adenina, guanina e citosina, tá? Deixa eu ver se eu boto aqui para vocês. Se eu tenho alguma imagem. Que acho que foi até essa aqui que eu mostrei. Então, aqui são moléculas, né, de DNA e RNA. E elas possuem nucleotídeos. Aqui, ó. Esses aqui são os nucleotídeos formados por adenina, guanina, citosina. No DNA é timina e no RNA é uracila. E assim, como no DNA é fita dupla, né? Elas têm que se combinar em pares. Aqui eu tenho uma outra imagem de um DNA, ele não está em espiral, né? Ele está esticado, tá o verdezinho aqui, ó, esticado. E aí, como é que essas fitas, essa dupla fita se liga? Pelas bases nitrogenadas, né? Os nucleotídeos aqui. Então, a adenina de uma fita vai sempre se ligar com a timina de outra. E a guanina de uma fita sempre se combina com a citosina de outra, tá? É assim, timina e adenina formam um par, guanina e citosina formam outro par, tá? Agora, temos um evento, né, um processo que se chama de transcrição. E aí, o RNA, gente, surge de uma parte do DNA, né? O DNA vai formando a molécula de DNA, só que no DNA é uracila. Então, por exemplo, sempre que tiver um G, no RNA vai sair um C, tá? Sempre que tiver um A, no RNA vai sair um U, não é o T, tá? Então, tem que fazer essa ligação. No RNA, o A se liga com o U. O G e o C vão continuar a mesma coisa, tá? Então, é isso que está falando. Aí, aí eu temos aqui, né, bases nitrogenadas, que quando vai para a síntese proteica, elas formam trincas, né, e vão de 3 em 3 para formar aminoácidos. Então, isso aqui significa que tem um aminoácido, isso aqui é outro aminoácido, isso aqui é outro aminoácido, tá? Nós temos aqui uma imagem que eu estou aqui falando para vocês. Ó, isso aqui é o nosso núcleo. Dentro do núcleo, nós temos o DNA.
E o DNA sempre está formando, né, RNAs. Nós temos 3 tipos de RNAs aqui sendo formados a partir de uma molécula de DNA. O RNA transportador, tá? Esse aqui é um T. O RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Aí, esse RNA ribossômico aqui vai para o ribossomo, que faz parte da estrutura dele, tá? O RNA mensageiro é como se fosse uma receita de bolo para ser formada uma proteína. Então, aqui está um código, né, que se chama as trincas, que é de 3 em 3, né, de 3 em 3 letrinhas para formar aminoácidos. E o conjunto desses aminoácidos forma proteína. E nós temos aqui o transportador, que conforme vai lendo, fazendo a leitura aqui dessas trincas, né, de 3 em 3, por exemplo, isso aqui, está indicando um aminoácido, GGU. Então, esse RNA transportador vai trazendo os aminoácidos aqui, tá? E formando as proteínas. Então, é isso, tá? Só dei uma rapidinha dessa aula para vocês. Aí aqui está falando dos códons, né? AGA, CUG e ACU. E a pergunta é: a sequência desses aminoácidos, né, na proteína corresponde ao segmento do DNA que apresenta a sequência de nucleotídeos GAC, TGA, TCT, será respectivamente. Então, olha só. GAC corresponde a qual daqui, gente? Ó, o G vai fazer par com C. O A vai fazer par no RNA, vai fazer par com quem? Com o U. E o C, G também. Então, vai ficar C, U, C. O primeiro aqui é CUC. CUC corresponde a quem? A G é arginina, CUC é leucina. Então, o primeiro aqui, olha, GAC é a leucina. Vocês têm que prestar atenção que aqui eles dão os códigos em RNA. E aqui ele está querendo saber a sequência desses aminoácidos que vão ser formados aqui, só que ele deu essa sequência em DNA, tá? Então, eu tenho que fazer essa transformação para RNA para descobrir quem é que está em primeiro, segundo e terceiro. Então, foi o que eu fiz. GAC em RNA é C, U, G. CUC é esse aqui, que corresponde à leucina, tá? Aqui, TAG em DNA, né? Agora, para passar para RNA, seria A, C e U. Lembre-se que quem faz par com A no RNA é o U. Então, seria ACU, que corresponde a treonina. E esse aqui, TCT, né? A, G e A. Arginina aqui, ó. O AGA, né, respectivamente, são arginina. Então, ficou leucina, treonina e arginina, essa aqui. Uma é letra E. Tá? Então, essa daí, olha, também a mesma coisa de RNA, né? A figura a seguir representa etapas da síntese de uma proteína. As informações contidas na figura acima e os conhecimentos que você possui sobre o assunto só não permitem afirmar que, na sequência, serão incorporados 5 aminoácidos. Bom, para saber quantos aminoácidos serão, tem que se contar de 3 em 3, né? De 3 trincas em 3 trincas. Então, aqui, 1, 2, 3 é um aminoácido. Nossa, aqui tá tão pequeno. Aí, aqui é o 1, 2, 3, 2 aminoácidos. 1, 2, 3, 3 aminoácidos. 1, 2, 3, 4 aminoácidos. 1, 2, 3, 5 aminoácidos. Então, nesse aqui, vai ser incorporado 5 aminoácidos. Então, tá certo. A trinca do DNA para o códon de iniciação da sequência UAC. Olha só, tô falando, cada trinca é chamada de códon, tá? E tá falando que o início é UAC.
Só que, gente, não é o AC, né? A trinca do DNA não tem nenhum, então tá errado. E aqui começa com A ou G, no RNA, né? Então, esse aqui é a resposta já tá errado. Letra B, tá? 2, letra B. 3, para ver qual é o verdadeiro, né? Tá gravando, né? Ah, tá. Coloque V para verdadeiro, F para falso, né? Vamos lá. 3. A substituição de apenas um aminoácido em determinadas proteínas pode causar sérias doenças ou mesmo a morte precoce de seres humanos. Sim, isso aqui tá super correto, tá? Carotenoides são pigmentos presentes em vegetais, de coloração amarela avermelhada, solúveis em óleos e solventes. Aqui ficou embaixo. Mas também está correto. O colesterol é um dos esteroides mais conhecidos pelo fato de estar associado às várias doenças cardiovasculares. Ah, sim, está associado a doenças do coração, então correto. A substância de reserva dos vegetais é a celulose. Aqui já está errado, que é o amido. Enquanto os fungos armazenam glicogênio. Então, essa aqui é falsa. Então, a sequência correta é letra A, gente. 3, letra A. Número 4. Com a finalidade de bloquear certas funções celulares, um pesquisador utilizou alguns antibióticos em uma cultura de células de camundongo. Entre os antibióticos usados, a tetraciclina atua diretamente, isso aqui é uma informação importante, na síntese de proteína, a mitomicina. Não, na síntese de proteína. A mitomicina inibe a ação das polimerases do DNA e a streptomicina introduz erros na leitura dos códons de RNA mensageiro. Esses antibióticos atuam respectivamente no ribossomo e núcleo. Vamos ver aqui. Essa primeira vai atuar diretamente na síntese de proteínas. Sim, ribossomo. Inibe a ação das polimerases do DNA. Não é ribossomo, então a letra A não é. Letra B, ribossomo correto. Núcleo, sim, essa parte aqui, ó, inibe a ação, né, do DNA é o núcleo. E essa última introduz erros na leitura dos códons do RNA. Sim, também quem vai ler esse RNA é o ribossomo, né? Então, vai atuar no ribossomo, no núcleo e no ribossomo. Tá correto, letra B. 4, letra B, gente. Letra não. 5, número 5. A rifampicina, cada remédio, né? É um dos antibióticos utilizados para o tratamento da tuberculose. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da transcrição nas células de Mycobacterium tuberculosis. Sob a ação do antibiótico nas células bacterianas, haverá o comprometimento exclusivamente da produção de proteínas? Não. Tá falando que a ação consiste na inibição da transcrição nas células Mycobacterium tuberculosis. Então, não é exclusivamente, né? Exclusivamente da produção de DNA, não. Exclusivamente de produção de RNA, não. Da produção de RNA e de proteínas. Sim, olha só, lembra que eu falei lá naquela imagem que o RNA é feito a partir do DNA por um processo chamado de transcrição? Então, se inibe a transcrição, vai inibir aqui ó, a produção de RNA. E, consequentemente, se não tem RNA, não tem proteína, né?
Então, aqui já seria a letra D. Número 6. Uma molécula de DNA com sequência de bases tal, 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 permite a formação de um RNA mensageiro com a seguinte sequência de bases. Isso aqui, gente, é aquela mesma coisa que a gente fez no primeiro exercício. Tem que ir trocando as letrinhas. Tá? Botando G com C. Aqui no caso, A vai ser com U, porque está perguntando sobre o RNA. Tá? Então, olha só. Nessas três primeiras seria como? Né? C, G, U. Lembre que o A vai se ligar com U no RNA. Cuidado, tá? Tem exercício que pede, porque DNA são duas moléculas. Tem exercício que pede a outra fita do DNA e não o RNA, tá? Porque lembrem que elas estão ligadas, né, por essas bases. Então, tem exercício que vai pedir ou o RNA ou a outra molécula, a outra fita do DNA. Então, tem que sempre prestar atenção no que ele está pedindo. O exercício está pedindo, né, gente? Então, vamos lá. O que eu falei aqui? CGU. Aqui vai ser A, C e C. A, G e U. E A, U e G. E aí, essa sequência, G... Não, é C, CGU. CGU. A única que começa com essa aqui, gente. Letra B. 6, letra B. Tá? Vocês vão anotando a resposta, hein, gente? 7. Estão com alguma dúvida? Posso seguir? Tudo Tá ok, tudo bem? professora. Tá bom. Então, vou seguir para 7. Ah, essa aqui é fácil, gente. Não sei se vocês fizeram, mas deem uma lida aqui para ver o que vocês acham na 7. Se alguém já fez, pode também responder. Um minutinho aí para essa. Vou ler a 7, hein, gente? Estão comigo? Alô? Pessoal, tá aí, gente. Fui abandonada. Vou corrigir a número 7. Ah, Estamos aqui, Pro. que bom! Assim que eu gosto, gente, de ouvir a vozinha de vocês. Vou falar que é a número 7. Isso aqui acho que foi uma das nossas primeiras aulas sobre água e sais minerais, hein? Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é adesão. Não significa que a água se adere facilmente a, por exemplo, a um tecido, a um outro material, né? Calor específico, significa que a água precisa de muito calor para se esquentar. Tensão superficial. Ah, falaram certo aí, letra C. Isso mesmo. Tensão superficial é quando as moléculas, né, as moléculas da água são tão unidas que chega a criar uma película, né, quando ela fica, obviamente, paradinha. Então, cria-se uma película nessa água que
alguns insetos que são tão leves conseguem, né, dar uma andada ali na água. Então, aqui C seria a resposta da 7, tá? 7, letra C. A 8 temos aqui, falando dos lipídios. Vamos lá. Opa, já deu aqui um recado. Faltam 10 minutos. Que isso? Faltam 10 minutos, hein, gente? Então, aqui. Os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com relação aos lipídios, podemos afirmar que, número 1, são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Esse aqui vocês vão analisar, hein? 2, importantes componentes de todas as membranas celulares. 3, estão diretamente ligados à síntese de proteínas. 4, servem como fonte primária de energia. 5, a cutina, superina e celulose são exemplos de lipídios. E aí, quais são as alternativas que estão corretas? Tá aqui, tá? A resposta A tá aqui, gente. E o restante está aqui embaixo. E aí, qual que vocês acham que são as respostas corretas? Vamos lá analisar juntos, gente. Falaram letra A, né? Então as corretas seriam 1, 4 e 5. Vamos lá na 1. São moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos? Sim. Elas foram escolhidas, né, os lipídios, digamos que eles foram escolhidos para ser a reserva de energia e por um período longo. Então, a 1 está certa, né? Por que são os lipídios por longos períodos? Porque os lipídios não precisam de muito espaço para serem guardados no nosso corpo. Então, dá para guardar muitos lipídios em menores espaços, tá? Qual é a outra? 4. Servem como fonte primária de energia. Não, eu falei que é reserva, né? A fonte primária é carboidrato, tá? Então, a 4 estaria errada. E a 5 tá falando que a cutina, suberina e celulose são lipídios. Aqui, gente, mesmo que vocês não conheçam cutina e suberina, celulose é um carboidrato das plantas, que a gente também não digere, né? E então não são lipídios. Número 5 estaria errada. Então não seria a letra A. Aí Samira botou letra E, que seria 1 e 2. Vamos ver a 2. Importantes componentes de todas as membranas celulares. Ah, aí lembrou dos fosfolipídios. Fosfolipídios é um grupo dentro dos lipídios. Então, que forma as membranas celulares. Então tá certo. Número 1 e número 2. A 3 não está correto porque está falando aqui, ó, diretamente ligados à síntese de proteínas. Não estão ligados diretamente à síntese de proteínas, né? Então, a 1 e a 2, letra E. 8, letra E. Aí aqui já fala de sais minerais. Essa também da nossa primeira aula. Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. Aí nós temos magnésio, potássio, iodo, cálcio, sódio e ferro. E aqui, né, uma outra coluna falando de suas funções.
Então, vamos lá. Formação do tecido ósseo. Formação do tecido ósseo seria... Forma o cálcio aqui, ó. Quem forma o tecido ósseo é o cálcio. Então, aqui é o cálcio. Transporte de oxigênio. Essa aqui é fácil, hein? Letra não. Oh, meu Deus. É número. Número 6. Ferro. Assimilação de energia luminosa. Assimilação de energia luminosa. Daí... Quem assistiu com atenção vai lembrar. Acho que está repetido esses aqui, né? Número 1, magnésio. E equilíbrio de água no corpo. Equilíbrio de água no corpo está relacionado ao sódio. Aqui, esse aqui. O iodo não. Equilíbrio de água no corpo. Transmissão de impulso nervoso. Transmissão de impulso nervoso. Magnésio. Potássio. Potássio é esse aqui, gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou qual? Faltou o iodo. Acho que... gente. Tem alguma coisa de errado aqui nessa questão. Será que aí foi intencional? Bom, acho que sim, né? Senão não teria essa resposta aqui. 4, 6, 1, 5 e 2. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que essa aqui está repetida mesmo. Olha só, a resposta da 9 ficou aqui, ó. Letra C. 4, 6, 1, 5, 2. 10 fala do citoplasma, né, celular, composto por organelas dispersas numa solução aquosa denominada citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol, qual não está correta? 10. Oh, meu Deus. Letra A. Participa no equilíbrio osmótico. B. Catalisa reações químicas. C. Atua como solvente universal. Participa de reações de hidrólise. Participa no transporte de moléculas. Hidrólise é quando a água quebra uma substância, né? Ou uma substância quebrada pela presença de água. Então, gente, o que a água não faz aqui? Qual que não está correta? Né? Tem uma função aí que somente as enzimas que fazem, né? E essas enzimas podem ser também chamadas de catalisadores. Aqui, ó, no caso, a resposta da 10 é a letra B. Tá? Catalisa reações químicas, acelera reações químicas, né? E a água não faz isso. Número 11, será que dá tempo? Dá sim, né? Tá, dá sim. Vamos lá. No esquema estão representadas etapas numeradas de 1 a 3 de um importante processo que ocorre no interior das células e algumas organelas envolvidas direto ou indiretamente com esse processo. Aí temos essa figura aqui, né? As etapas que correspondem a 1, 2 e 3, respectivamente. E algumas organelas representadas no esquema estão corretamente listadas em letra A, absorção de aminoácidos, síntese proteica, exportação de proteínas, retículo endoplasmático lisossomos e mitocôndria. Não, né? Aqui a gente não está vendo nenhuma absorção de aminoácidos, gente. Letra B,
Fagostose de macromoléculas, olha só aqui, ó, englobando, né, alguma partícula. Fagocitose de macromoléculas, digestão celular e egestão de resíduos, né? A exocitose. Aí participam retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomo. Retículo endoplasmático. Então, vou voltar aqui, né, a falar do retículo. Cortou bem no meio. O retículo endoplasmático está aqui porque é ele que vai fabricar as proteínas, né? As enzimas são proteínas. As enzimas que vão fazer parte dos lisossomos. Lembrem-se que lisossomos têm enzimas dentro dele para justamente fazer essa digestão. Então, resposta correta, letra B. Aqui está a fagocitose de sais minerais, não é. O que a gente está vendo aqui é uma partícula grande. Absorção de oxigênio, isso aqui não ocorre. Fagocitose de macromoléculas, digestão celular e exportação. Ah, isso aqui está super errado, nada a ver, né, gente? Vamos para a próxima. Vamos lá. 12. A membrana celular é uma estrutura fundamental para a manutenção da vida. Sua composição é basicamente de fosfolipídios, moléculas muito especiais devido às suas propriedades físico-químicas, que consistem em apresentarem duas grandes caudas de ácidos graxos hidrofóbicas e uma cabeça hidrofílica que contém fosfato. Esta propriedade anfipática confere à membrana biológica muitas de suas propriedades, inclusive a organização em bicamada. Quanto a esta organização, responda como ela ocorre com base nas propriedades físico-químicas citadas. De acordo com essa organização que foi descrita, tá, gente? Então, letra A. Interação dos fosfolipídios com glicoproteínas. Não. Interação de fosfolipídios com carboidratos, também não falou nada disso aqui. Interação dos fosfolipídios com proteínas de membrana, também não. Tá, aqui só falou o quê, gente? Apresentam caudas, só falou isso, de ácidos graxos hidrofóbicas, ou seja, elas têm aversão à água. Hidrofílica, né? Tem uma afinidade maior com a água. Falou isso, basicamente. Então, aqui a resposta é a letra D, ó. Falou sobre as interações dos fosfolipídios com a água. Só isso, simplesmente isso. Não tem água aqui, mas falou hidrofóbicas e hidrofílicas. Isso aqui remete à água, tá? Hidro, né? 13. E agora é mitose, hein? A mitose é dividida em 4 fases, que antecedem a citocinese, sendo elas prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quem é que lembram das fases? Essa divisão tem papel fundamental no crescimento, renovação celular e regeneração de tecidos lesionados. Sobre mitose nos seres humanos, é correto afirmar que, vamos lá, ocorre em células somáticas. Células somáticas, gente, são todas aquelas que não são as células sexuais, né? XY e XX. Ou seja, todas as nossas células do corpo. Ocorre em células somáticas e, ao final da divisão, temos duas células filhas diploides, 2N, originadas de uma célula mãe diploide 2N. Então, uma célula com 46 cromossomos vai dar origem a duas células com 46 cromossomos também. Tá certo, é mitose isso aqui. Corre em células somáticas, tá certo, tudo certo. Letra A, gente. Que é letra A. Aqui tá falando que no final da divisão tem células haploides, né? De uma célula com 46 vai dar origem a 23. Não acontece na mitose. Então, a letra A tá certinho. Letra A. Letra A, número 14. Tô doida.
A espuma usada no teto da Boate Kiss, altamente inflamável e que produz gás cianídrico, quando entra em combustão, foi a causa da morte das 235 vítimas do incêndio, na madrugada de domingo. A conclusão da polícia se baseou em mais uma sessão de perícia nos escombros da casa noturna realizada nesta quinta-feira que recolheu restos do material que não queimou no incêndio. Disponível tá. O gás cianídrico é um inibidor da cadeia respiratória mitocondrial. Considerando tal característica, esse gás leva à morte por quê? Gente, aqui, olha, a cadeia respiratória mitocondrial faz parte da respiração celular. Né? A respiração celular é um processo que tem 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória que ocorre dentro da mitocôndria. E é lá que o oxigênio vai atuar. Tá? Esse gás, quando o oxigênio vai atuar nessa cadeia respiratória, mas se esse gás começar, né, a entrar no seu corpo, ele tem uma alta afinidade com as proteínas do nosso corpo. Então, esse gás vai tomar conta do lugar do oxigênio e, por falta de oxigênio, a pessoa morre asfixiada, tá? Eu acho que eu já até respondi a questão. Vamos lá. Número 14, né? Letra A. Impede as trocas gasosas nos alvéolos, levando o indivíduo à hiponatremia. Aqui, falou inibidor da cadeia respiratória, mitocondrial, acontece na mitocôndria. Então, é nos alvéolos? Não, né? O próprio exercício já te falou aqui o lugar. B. Se liga de maneira estável às hemácias, impedindo que o O2 seja transportado? Não falou sobre hemácias, falou mitocondrial, mitocôndria. C. Impede a cadeia respiratória, pois se liga ao aceptor final dos elétrons O3. Isso aqui já é uma coisa bem mais específica. De elétrons O3 não tem nada a ver, tá? Letra D. Impede a produção de ATP, isso aqui é uma molécula energética que se tem no final dessa cadeia respiratória. O que impossibilita as trocas gasosas nos alvéolos que são feitas com gasto de energia? Isso aqui está errado. A produção de ATP ocorre aqui também, mas nas outras etapas, né? Ciclos de Krebs e glicólise. E não vai impossibilitar a troca nos alvéolos, tá? Dentro das mitocôndrias. E a letra E. Se liga ao citocromo C oxidase, bloqueando toda a cadeia respiratória. Nessa cadeia respiratória, vão ter 3 proteínas. E aqui, esse gás cianídrico aqui inibe essa aqui, a proteína chamada citocromo C oxidase, né? Uma questão bem específica. E aí, quando se liga nessa proteína, vai bloquear toda essa cadeia respiratória, tá? Não vai ter mais o processo acontecendo naturalmente. Então, aqui tá certo, se liga ao citocromo C oxidase, bloqueando toda a cadeia respiratória. 14, letra E. Aqui é uma pergunta discursiva, que legal. Aqui, a figura representa uma célula em um processo de troca de material com o meio. Aqui, cite o nome do processo, explique o que acontece em A. Pessoal, vocês sabem o nome desse processo? O que está acontecendo nessa célula? Agora, a hora é agora de arriscar, hein? O que vocês estão pensando? Falem para mim. Vejam que tem moléculas entrando nessa célula e saindo. Então, o que está acontecendo aqui, principalmente em A, né? O que acontece em A?
E esse desenho aqui tá foi desenhado de uma forma bem estranha para simbolizar o que realmente está acontecendo. Professora, seria a fagocitose? Isso, muito bem, arrasou, isso aí, é fagocitose. Até porque isso aqui tá um pseudópodo, né, um falso pé aqui dessa célula bem exagerado, para vocês verem que é uma fagocitose, tá? Então esse exagero aqui é para vocês verem a fagocitose acontecendo nessa célula. E aí o que está acontecendo? Aqui no ar, né? Fagocitose que está entrando macromoléculas aqui, ocorrendo a digestão desse material. Então, no letra A, criou-se falsos pés ou pseudópodes, né? Para englobar aqui essa macromolécula, que a gente não sabe se é uma bactéria ou não, né? Aí, para englobar essa macromolécula, e lá dentro vai ocorrer sua digestão. Então, essa daí é a número 15. Só um minutinho que eu vou beber uma água. Vamos lá, começando agora com ecologia. Ecologia, tá, gente? Citologia já acabou. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá. Número 1 de ecologia agora, hein? Durante o verão, podem ser encontrados sobre as folhas de uma certa planta um tipo de gafanhoto verde ou esperança. Um determinado tipo de louva-a-Deus, também verde. O primeiro desses insetos alimenta-se de insetos e usa o caule da mesma planta para fixar seus ovos. Esses insetos apresentam o mesmo habitat, o mesmo nicho ecológico, o mesmo habitat e o mesmo em função de decompositores, diferentes habitat e biocenoses iguais, diferentes habitat e mesmo nicho ecológico e mesmo habitat e diferentes nichos ecológicos. Então aqui falou sobre folhas, né? Nessas folhas, folhas de uma certa planta, tem gafanhotos ou esperanças, gafanhotos ou louva-a-Deus, né? Os dois verdes, ok. Aí, contudo, depois, isso simboliza o quê? A moradia deles. Moram ali na folhinha. E depois falou o quê? Que o primeiro desses insetos come outros insetos e não envolveu o segundo inseto, que seria o louva-a-Deus, nessa descrição. O primeiro desses insetos alimenta-se de insetos e usa o caule da mesma planta para fixar seus ovos. Ou seja, o outro não faz isso, mas também não descreveu. Aí tá perguntando aqui, né? Se é o habitat, função de decompositores, biocenoses iguais. Aqui, gente, foi o habitat, né? A moradia. E aqui descreveu o modo de vida de um deles. Tá? O outro a gente não sabe qual é. Se fosse iguais, estaria os dois inclusos aqui, mas só incluiu o primeiro. Então, eles não possuem modos de vida iguais, ou seja, o nicho ecológico deles é diferente. Então, a resposta seria letra E. Mesmo habitat e diferentes nichos ecológicos. 1, letra E. 2. A pirâmide ecológica, que representa os níveis tróficos de um ecossistema, pode apresentar-se invertida, como mostra o esquema a seguir, né? Aqui. Esta situação só não pode ocorrer quando esses níveis tróficos representarem
o número de indivíduos presentes no ecossistema, a quantidade de parasitas numa plantação, a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos, também não. A quantidade de energia que é transferida para cada elo. Aqui. Aqui, a letra D, gente, a resposta. Por quê? A energia começa, né, com os produtores, então os produtores têm que ter a maior parte de energia. Então, quando simboliza numa pirâmide a energia, a quantidade de energia, ela tem que ser do maior para o menor, tem que ir diminuindo ao longo da pirâmide. Aqui temos uma pirâmide invertida, onde pode simbolizar, por exemplo, o número de uma pirâmide de números. Por exemplo, tenho 3 árvores e 30 pássaros morando nela, né? Então, está simbolizando aqui uma pirâmide de números. Ou então, se for de biomassa, pode ser no mar, né? Onde temos fitoplâncton e zooplâncton, também pode ser invertida. Agora, quando é relacionada à energia, nunca pode ser assim, tá? Porque a energia vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Então, seria letra D. 3. Considere a seguinte cadeia alimentar: árvore, pulgões, protozoários. A pirâmide de números que melhor representa esta cadeia alimentar é... Então, olha só, nós temos árvore. Reparem, gente, nesse exercício aqui, ó, árvore. Árvore não está no plural, então é só uma, né? Perceberam isso? Pulgões e protozoários já estão no plural, então são vários. Então, vamos lá. Pirâmide de números que representa esta cadeia alimentar é... E aí, qual que vocês acham? A, B, C, D ou E? Deixa eu botar aqui. Não dá para ficar os dois. Dá para ficar um pouquinho aqui. Oxi. Então, gente, olha só. Como ela é de número, a árvore, né? A barrinha da árvore tem que ser menor que a de um pulgão. Pulgões, né? Então, olha só. A árvore tem que estar menor. Só pode ser a letra E ou a letra B. Considerando que protozoários é um bicho bem microscópico, então só pode ser a letra B, porque quanto menor o animal, mais quantidade ele vai aparecer numa pirâmide, tá? Então seria a letra B, essa aqui. Vamos analisar agora essa cadeia alimentar, né? Número 4. Considere a seguinte teia alimentar. Ok, dão uma olhadinha nela aqui. Vamos lá. Sobre essa teia alimentar, é correto afirmar que o número de aranhas é sempre superior ao número de insetos. B. A redução do número de pequenos carnívoros levará a uma redução de roedores. Pequenos carnívoros está aqui. Pequenos carnívoros. Não, vai aumentar, né? Se tirar os pequenos carnívoros daqui,
Porque os roedores servem de alimento para os pequenos carnívoros. Se tirar os pequenos carnívoros, roedores crescem. Então, tá errado. Os carnívoros maiores são os únicos organismos a ocupar o nível trófico mais elevado das cadeias alimentares representados. Os carnívoros maiores são os únicos organismos... Não. Mais elevado, vamos lá, vamos ver aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, aranhas ocupam o mesmo lugar, né, 4, de nível trófico que carnívoros maiores. Então, eles não são os únicos. D. A biomassa dos produtores, plantas, supera a soma das biomassas de mamíferos pastadores, roedores e insetos fitófagos. Ó, biomassa dos produtores. Biomassa, gente, é como se fosse medir a biomassa, né? O peso. O correto não seria falar peso, né? Porque peso tem a ver com gravidade e tal. Mas é como se fosse medir o peso dessa cadeia alimentar. Tá falando que plantas têm muito mais biomassa, né, que mamíferos pastadores, que ficam em pasto, né, são mamíferos grandes, roedores e insetos fitófagos. E não, né, gente? Só pelos mamíferos que são bem maiores que plantas vai ter muito mais biomassa. Ah, não, mas se bem que aqui não fala em quantidade de plantas. Pode ter árvores altíssimas, não fala sobre o tipo, não fala a quantidade. Então pode superar sim, porque a gente não sabe se está se tratando de árvores enormes. Então esse aqui pode ser. Vamos ver aqui, pequenos carnívoros, mamíferos pastadores e aranhas ocupam o mesmo nível trófico. Vamos ver, pequenos carnívoros, mamíferos... Tá. 1, 2, 3. Né? Pequenos carnívoros, acho que só pode ocupar o nível 3. Agora vamos ver, mamíferos pastadores, eles só podem ocupar o segundo nível, né? Só tem uma setinha aqui para eles. Então já tem uma diferença. Então a letra E também está errada. Só sobrou a mesma letra D. Tá? 4, letra D. A biomassa dos produtores supera a soma dos outros aí. 5. A figura abaixo representa uma teia alimentar. Ok, então os bichinhos bonitinhos aqui. Então vamos analisar, né? Para analisar as questões. O gafanhoto é o único consumidor de primeira ordem. O gafanhoto é o único consumidor de primeira ordem? Não, temos esse gafanhoto aqui e tem uma setinha saindo daqui, ó, do ladinho, que é esse ratinho. Então não é o único. O besouro atua sempre como consumidor de segunda ordem, consumidor secundário. Cadê o besouro? Ah, esse aqui. Esse aqui é o besourinho, vamos lá. 1, 2. Temos outro? Não. Só tem uma setinha vindo para cá, né? Por enquanto sim. Por enquanto esse aqui já está certo. O sapo atua sempre como consumidor de segunda ordem. O sapo não, daqui já dá para ver que é terceira, né? 1. Ah, não, aqui é o segundo. 1, 2, 3. Ah, mas tem uma outra cadeia alimentar aqui, ó. Gafanhoto, besouro e sapo. Então, nessa cadeia, temos ele na terceira posição. Então, tá errado. D. A cobra é o único consumidor de terceira ordem. Acabamos de ver que o sapo também pode ser o de terceira ordem, então tá errado. A ave atua sempre como consumidor de terceira ordem. A ave? 1,
2, 3, 4. Já tá errado, né? Letra B. 5, letra B, pessoal. 6. Deixa eu ver essa aqui. Isso aqui foi de uma aula que eu falei de relações ecológicas. O que vocês acham, gente? Número 6, vou dar um tempinho para vocês lerem essa. Dão uma olhadinha para ver o que vocês acham. E aí, alguém arrisca? Então, vou dar uma corrigida, hein? Vamos lá. Os jornais têm noticiado a grande invasão de cupins em diversos bairros em expansão na cidade. Isso ocorre devido ao acúmulo de madeiras abandonadas pela construção civil. A sobrevivência dos cupins na madeira, simplificando a celulose, só é possível pela associação desses insetos com... Eu dei uma aula, gente, falando de relações ecológicas, e no mutualismo eu dei um exemplo dos cupins, que para eles fazerem a digestão da madeira, né, que contém muita celulose, que eles não têm enzimas para isso. Então, eles vão precisar de protozoários morando dentro do seu intestino. Tá? O protozoário que vai fazer a digestão da celulose. E então, aqui na número 6, a resposta, letra B. Tá? Vamos para a 7 aí, ó. Deem uma lida na 7, pessoal. Alguém já sabe a resposta? Alguém já fez, né? Pode falar também. Chama-se epifitismo, a relação encontrada entre uma árvore e outra, que a utiliza como suporte. Aí, nessa interação, o que vocês acham da 7? 7 a 8, se vocês já puderem ler, né? A gente fazer. Então, vou aqui, hein? 7, gente. Vamos lá. Não há prejuízo para a planta suporte. Espera aí, nessa interação... Ué, tá certo, já é 7, letra A. Deixa eu ver os outros. Há sempre obtenção de alimento? Não. Há prejuízo? Não. Epifitismo nunca tem prejuízo. Evita predadores para plantas? Não, isso não tem nada a ver. Evita para parasitas? Também não. Não traz benefícios para a planta suporte. Aqui, letra A. Não há prejuízos para a planta suporte. Tá? Letra A. 7, letra A, gente.
Faltam só 10 minutos para terminar a aula. Vou só corrigir a número 8, então. E aí o restante eu fico devendo para vocês, tá? A número 8, pessoal. Se vocês souberem, tem alguém aí que sabe a número 8? Podem, chutem assim, só para movimentar aí o chat. Não? Ó, o tubarão e as rêmoras estabelecem entre si uma relação ecológica harmônica, onde as últimas se alimentam dos restos do tubarão. Esta relação é chamada de... Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Se fosse numa prova aí, vocês chutariam em qual? Ok. Ó, gente, para finalizar, número 8, tá? O tubarão e as rêmoras estabelecem entre si uma relação ecológica harmônica. Harmônica quer dizer que é uma relação benéfica. Então, não traz prejuízo. Tá? Parasitismo traz benefício para quem está parasitando e prejuízo para aquele que é hospedeiro. Tá? E, então, letra A não seria. Aqui, o tubarão não está sofrendo prejuízo, mas também não está tendo nenhum benefício. Ele está neutro, tá? Nesse tipo de relação. E as rêmoras estão com benefício, né? Porque elas se alimentam dos restos ali do que o tubarão come. Então, esse tipo de interação, né? Em que um se beneficia e o outro fica neutro, chamamos de comensalismo. Então, número 8 é a letra E, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida que vocês queiram tirar ou não? Tá? Porque eu vou parar aqui na número 8. E aí depois vou ver um dia ainda para a gente terminar essa correção, tá? Quem não tiver isso aqui, me pede, que eu já botei no grupo já tem um tempo, tá? Não sei se alguém perdeu, não conseguiu achar, mas eu botei lá no grupo. Ou se eu não botei, a Daiana deve ter botado no Google Sala de Aula, né? Não sei. Mas aqui eu já passei, acho que foi em agosto. Foi em agosto? Não lembro. Foi em agosto, eu acho. Tá, gente? Então, já que tá tudo ok, então um abraço para vocês, uma boa semana, um bom fim de semana também e até quarta-feira que vem, tá bom? Gente, brigadão aí, gente. Tchau, tchau. Beijinhos.